Olá, a Amazônia, em toda a sua grandeza, é um ambiente frágil, mas imprescindível para toda a humanidade. Como então conservá-lo, extraindo suas riquezas sem macular sua integridade? Este é o desafio de jovens que lutam na defesa daquele ecossistema. E o tema de nossa conversa com a bióloga Fabiana Prado, coordenadora do LIRA-IP, Legado Integrado da Região Amazônia, e com Maiara Sateré Mauer, que é do Movimento dos Estudantes Indígenas da Amazônia. Fabiana, eu queria começar essa conversa falando um pouco sobre o que é o LIRA, o que é este movimento LIRA/IP, né? O IP já é um projeto dentro do LIRA, né? O que é o LIRA, o que é que esta instituição está fazendo pela Amazônia? Bom, o LIRA, Legado Integrado da Região Amazônica, é um projeto desenvolvido pelo IP, que é uma organização da sociedade civil, Instituto de Pesquisas Ecológicas, que nós trabalhamos há 30 anos por ciência, educação e negócios sustentáveis, olhando para a proteção dos ambientes naturais do Brasil. Então, a gente trabalha tanto na Mata Atlântica, no Cerrado e como no bioma amazônico. No caso do projeto LIRA, ele é específico para a região amazônica, ele foi desenvolvido com apoio do Fundo Amazônia, que é para a implementação de uma política pública importante, que é para o combate ao desmatamento. Então, todas as ações do LIRA, ele é focado para as áreas protegidas da Amazônia. Então, territórios já estabelecidos, territórios indígenas, como unidades de conservação, que são áreas já estabelecidas pelo Estado brasileiro como áreas de proteção. E dentro dessas áreas, nós temos um conjunto de populações, tanto tradicionais, como povos indígenas, diversos povos indígenas, como também população extrativista, ribeirinhos, quilombolas, que estão dentro dessas áreas. Então, o Projeto LIRA, ele vem para apoiar diversas organizações que estão nesses territórios, fortalecendo essas organizações e também fortalecendo ações para fortalecer uma economia local, no caso dos produtos da floresta, e também, nesse caso aqui que a gente veio falar com vocês, a fortalecer as ações de jovens, que é muito importante dentro do território amazônico, esse empoderamento da juventude na defesa dos seus territórios. Maiara, o que a gente tem visto ao longo da história da Amazônia é que os povos ribeirinhos preservam a Amazônia, né? Porque estão ali há 500 anos, há mais de 500 anos histórico que a gente tem reconhecimento, e, de certa forma, o ambiente continua preservado em sua grandeza, né? Qual a perspectiva desses jovens do segmento, do prosseguimento dessa preservação, e o que é que essa busca de novos conhecimentos vem favorecer para se associar aos conhecimentos tradicionais? Então, a gente sabe, né, que dentro dos nossos territórios, nós, enquanto indígenas, a gente acredita que a terra, a mãe natureza, ela faz parte de nós, né? A gente não consegue nos desconectar da natureza, porque a partir do momento que nós, enquanto indígenas, não estamos mais dentro dessa natureza, a gente se considera morto, né? Por isso que há 522 anos os povos indígenas eles lutam pelos territórios, eles lutam por ocupar esse espaço, porque a gente entende que sem esse espaço a gente perde a nossa ancestralidade, a gente desconecta, né, do nosso ser superior. E para mim, enquanto uma jovem indígena, e para todos os jovens indígenas que estão dentro desses territórios, é fundamental nós estarmos presentes nesses espaços de diálogo, como foi esse curso oferecido pelo IP LIRA. É importante a gente trabalhar e discutir políticas de preservação, né? Políticas dentro do nosso território. Como é que nós, enquanto jovens indígenas, vamos dar continuidade a uma luta? Porque quando se fala em territórios indígenas, em terras indígenas, a gente fala em luta, né? Porque esses territórios eles foram construídos e conquistados a partir de luta. Então, nós, enquanto juventude indígena, a gente luta para preservar
e para permanecer dentro desses territórios, né? Então, ocupar esses espaços, então, dialogar sobre políticas ambientais é uma maneira também de preservação, mas é uma maneira também de permanecer dentro da nossa ancestralidade enquanto indígena, enquanto uma mulher indígena, né? Então, esse espaço ele é fundamental mesmo, porque a gente acredita que sem a natureza a gente não consegue viver. Então, preservar, discutir políticas que trabalhem a questão da preservação da natureza é fundamental, não só para a juventude, mas também para nossos anciões. Fabiana, há uma questão aí que é bem curiosa, porque os povos tradicionais eles têm os conhecimentos tradicionais, os conhecimentos de preservação já bem estabelecidos, né? Mas como explorar essas riquezas, né? De certa forma, você tem de certa forma, a indústria extrativista, que é riquíssima, né? E que preserva muito bem o ambiente. Qual é a mensagem que vocês levam a esses jovens para que eles permaneçam com uma política de preservação, com uma campanha de preservação, com a luta pela preservação da Amazônia, mas, ao mesmo tempo, conseguindo retirar da Amazônia o seu bem-estar? Então, essas populações que vivem nesses territórios, como a Mayara trouxe, elas já se sentem parte dessa natureza, né? Então, olhar para esses territórios e ver como se desenvolve, porque tem tantas questões sociais de cada região dessa, cada povo tem sua cultura, a sua estrutura social, então, e também como que a gente traz um olhar econômico sustentável para essas terras. Então, discutir com cada um desses grupos quais são as melhores formas de estar utilizando desses territórios de uma maneira que possa ser uma alternativa de renda para eles econômicas. E isso está muito intrínseco aos produtos da floresta, pensando nessa conexão que eles já têm com a floresta, que pode ser utilizado de uma maneira sustentável, e que pode ter um campo muito grande de desenvolvimento, tanto de melhores práticas da produção, né, que eles têm diversas práticas de comercialização e utilização dos produtos da floresta, como os mais conhecidos como açaí, castanha, mas também tem outros produtos que têm sido utilizados, e tem um campo enorme de pesquisa e desenvolvimento sobre a bioeconomia, mas a gente está falando de uma bioeconomia da floresta, né, de utilização de recursos da floresta, em conjunto com essas comunidades, com esses povos, para que eles possam ter os benefícios para suas comunidades, então que isso tenha um retorno econômico e que eles possam se tornar sustentáveis dentro dos seus espaços. E também que isso possa gerar uma economia local e o desenvolvimento desses territórios. Então, assim, existe um leque muito grande de possibilidades que vem crescendo muito, né, a questão da bioeconomia da floresta na Amazônia, e a gente traz essa discussão para os jovens, né, porque como que a gente traz trabalha com os jovens que já têm esse espírito do empreendedorismo, o espírito do ativismo, que já enxerga isso como algo que é complementar para a defesa dos seus territórios, para a manutenção da sua cultura, e também para o desenvolvimento social das suas comunidades. Então, trazendo também tendo outras alternativas econômicas, eles também podem se desenvolver e aplicar esses recursos dentro das suas comunidades, e isso gerar um bem-estar melhor para essas populações. Mayara, a gente está falando de um sistema muito complexo. A Amazônia, inclusive, não existe uma única Amazônia, né? A diversidade da Amazônia social, inclusive, é muito grande, né? Mas hoje a gente sabe que é a marca mais consolidada do mundo, né? E que isso pode trazer benefícios para as comunidades tradicionais da Amazônia.
né? De que forma vocês pensam os jovens de se utilizar de toda essa riqueza, com todo o aparato tecnológico que vocês convivem com tranquilidade hoje, e trazer para digamos assim, boa exploração da marca Amazônia? De que forma vocês pensam vender, no bom sentido, a Amazônia como jovem empreendedor, inclusive? Sim, como você bem falou, né? Hoje a gente tem, a Amazônia é uma marca, né? Uma marca mundialmente conhecida. E quando você pensa em Amazônia, você geralmente já liga a floresta, a fauna, a flora, e esquece, muitas das vezes, que para além disso, existem os povos, né, que vivem dessa Amazônia. E como se pensar em vender essa Amazônia de uma forma sustentável, né? Porque eu acho que nós acreditamos nisso, na sustentabilidade. Mas como é que é essa sustentabilidade, né? É uma sustentabilidade que ela não ultrapasse o nosso ser, que ela não ultrapasse aquilo que nós acreditamos, né? Então, como vender a Amazônia? Nós podemos explorar esses recursos sem ultrapassar os limites da mãe natureza, né? Porque a partir do momento que você agride a natureza, você tem um retorno, e geralmente esse retorno ele não é um retorno bom. Então, quando você pensa na Amazônia, você pensa em recursos naturais, madeireiros, você pensa em minério, né? E isso é um grande problema que hoje nós temos aqui, as invasões, os garimpeiros e tudo mais. Isso atinge diretamente os nossos territórios, né? Isso atinge diretamente territórios indígenas. Então, como é que a gente vai usar esses recursos naturais? Como é que nós vamos explorar tudo isso, né? Tem que ser explorado de uma forma sustentável, de uma forma que não agrida a natureza, que não agrida os nossos rios, que não agrida a floresta, porque isso é um ciclo, né? Se nós agredirmos a floresta vai revidar de alguma forma, e como é que tem acontecido em várias partes do Brasil, né? A natureza, ela está dando a sua resposta. Então, nós, enquanto jovens indígenas, a gente pensa muito nessa sustentabilidade, de sempre estar alinhado, não apenas pensando no financeiro, mas a gente também sempre pensa na questão ambiental. Então, a sustentabilidade hoje ela é uma forma de se preservar e também ter um recurso financeiro. Por exemplo, esse colar que eu estou aqui, esse colar ele é feito pelas mulheres Sateré-Maué e ele é totalmente feito por semente. A gente não precisa derrubar uma árvore, a gente não precisa, até mesmo porque se a gente derrubar uma árvore, não vai ter mais semente para a gente fazer esse colar. Então, a nossa economia enquanto indígena é isso, sabe? É tirar da natureza sem agredir. Esse colar ele é 100% feito por sementes colhidas dentro do território Sateré-Maué, o Andiramaral. Então, a nossa sustentabilidade enquanto indígena é isso, é utilizar o que a natureza nos dá de uma forma sustentável sem precisar agredi-la. E o exemplo disso são a própria exploração da borracha na Amazônia, ao contrário dos caucheiros peruanos que acabavam com a árvore, o acreano preservava as árvores da borracha, que foi inclusive pirateada, inclusive, né? Agora, Fabiana, a gente poderia ver também uma coisa interessante. Vocês estão dando, de certa forma, capacitação para esses jovens líderes, né? A gente poderia chamar de jovens líderes amazônicos, a partir de três vertentes, que é a vertente ambiental, ecológica, né? Essa questão da sustentabilidade econômica, né? E também um certo empoderamento político, né? Quer dizer, como é que nesses debates que vocês estão promovendo, vocês conseguem unir essas três vertentes? Então, o que a gente tem feito junto com esses... São 70 jovens que estão nessa rede, que a Maiara participa, que eles vêm dos diversos estados da Amazônia, que a gente tem muitas Amazônias dentro da Amazônia, como você mesmo disse. Então, são do Acre, a Rondônia, Amazonas, Pará, Amapá e Mato Grosso. E aí o que a gente tem discutido junto com eles é que os jovens eles precisam ter uma compreensão do seu papel político, do ser político na sociedade, para exercer esse espírito tanto da cidadania
como da democracia. Então, como que eles estão dentro de áreas protegidas ou que estão discutindo temas ambientais, é muito importante que eles se aprofundem dentro de uma compreensão do que é o Estado, como funcionam as políticas públicas, qual que é o nosso papel como sociedade civil, como o movimento que estão para monitorar as políticas que são feitas para eles, como também discutir e acessar quem acessar e como acessar para que as políticas cheguem aos seus territórios, para que eles sejam beneficiados pela política que é feita para eles. Então, e também gerar discussões para que isso possa ser levado nesse espaço, nessa arena política de como funciona nosso sistema político, para que os elementos bem da base sejam trazidos para esse espaço da discussão para uma formulação ou reformulação da política. Então, esse é o nosso exercício com esses jovens na Amazônia, com essa rede, para que eles possam entender esse processo e ser atuante dentro desse processo, e mais que isso, eles serem um multiplicador disso. Então, assim, então a Maiara está participando desse espaço, mas certamente ela vai lá e replica dentro desse grupo que ela está, do grupo de mulheres ou do grupo da comunidade que ela da associação dela está, do povo que ela está. Então isso vai repercutindo. Então, assim, a gente está nesse movimento. O nosso grupo, né, o LIRA, ele vem para trabalhar e fortalecer redes. Então, redes de discussões, redes da bioeconomia, né? Rede de fortalecimento de manter a floresta em pé. Então, e principalmente da gente atuar dentro da gente de olhar para a política pública brasileira, né? Porque a gente tem, então, como eu disse, são territórios já demarcados, a gente tem todo um processo no caso indígena, de demarcações de terras indígenas, todo um processo que ainda tem para acontecer isso que a Maiara traz da luta, porque também tem uma política que dá o direito a isso. Então, é a gente olhar para a política ambiental e fazer ela ser exercida como ela deveria ser, né? É a gente trazer para cá os nossos direitos e também discutir o que precisa ser melhorado. Então, essa é a nossa participação cidadã, é isso que nós queremos e trazer esse olhar para melhorar o nosso país como espaço, como território. A Amazônia, ela é um ativo do Brasil, ela tem um papel importantíssimo no clima, né? Não só para os povos originários que já estão lá, que tem toda essa questão importante da preservação da nossa cultura como Brasil, mas também a floresta como esse grande regulador do clima, que é extremamente importante para o que nós estamos vivenciando hoje com as mudanças climáticas. Maiara, vocês já têm o conhecimento tradicional, claro, e tem referências muito fortes, desde o Ajuricaba, o Aritana, o Krenak hoje, quer dizer, são referências muito fortes do ponto de vista político mesmo, né? Do ponto de vista político, né? Como é que vocês recebem essas novas lições hoje? O que essas novas lições que vocês recebem a partir desses projetos fortalecem a luta? A gente percebe, né, que hoje a juventude ela passou por uma mudança, né? Hoje a gente já tem muito a questão da tecnologia, né? E como é que a gente vai usar essas tecnologias? Então, esses cursos, eles vêm para
para agregar mais conhecimento, né? Apesar de nós termos o conhecimento da floresta, a gente sabe quando é que vai chover, a gente sabe quando é a época que vai vir a estação para colher as frutas e as sementes. Esses cursos de formação para a juventude, como o IP oferece, eles vêm agregar mais conhecimento, né? Porque muitas das vezes, quando a gente está dentro do nosso território, a gente não consegue pensar a dimensão do que é política, né? O que é política para mim? O que é política para mim dentro do meu território? O que é política para mim dentro da universidade? O que é política para mim morando em contexto urbano, né? Porque quando a gente sai dessas comunidades, desses territórios, e a gente vem para as cidades grandes, de alguma forma, as políticas que estavam dentro do território, elas não conseguem alcançar dentro da cidade, né? Então, a partir da cidade, a gente vai criar um novo contexto para se discutir. E aí, como a Fabiana falou, eu estou dentro desse curso, e aí daqui eu vou levar para dentro do meu território, que é o Quatá Laranjal, e daí eu vou começar uma outra rede discutindo políticas com essa juventude e como esses novos conhecimentos vão interferir dentro dessa comunidade. Por exemplo, o uso de drones, né, para a gente mapear o nosso território, para a gente ver quais são as coisas que estão acontecendo, porque a comunidade ela é muito pequena, a gente não consegue dar conta de tudo, né? Então, esses conhecimentos, essas discussões que a gente tem dentro do curso, elas são importantes também para levar para dentro da comunidade, para a gente discutir, para a gente entender o que é política, porque a gente aqui tem as nossas lideranças, né? Tem aquelas pessoas que são as mais velhas, que já estão no movimento indígena há bastante tempo, que têm um conhecimento, entendeu? Às vezes elas têm um conhecimento que elas não aprenderam dentro da universidade, elas não aprenderam dentro de cursos, são conhecimentos que são recebidos, que são aprendizados ao longo da vida, né? E aí, quando a gente vai para esses espaços, quando a gente vai para esses cursos e aprende mais, é uma forma também de agregar, né? De saber, de discutir sustentabilidade de uma forma mais científica, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem o conhecimento tradicional e aí a gente vem e agrega o conhecimento científico, né? Que faz com que esse conhecimento ele fique de uma forma mais ampla. Fabiana, e eles já lidam com a tecnologia há muitos anos, né? Desde o gravador do Juruna, né? Que tornou-se um ícone na luta pela resistência indígena nos anos 70, 80, né? Agora, quais são as perspectivas que o Instituto IP tem junto a esses jovens, né? Quer dizer, como é que está essa questão? Quer dizer, vocês, a esperança que vocês depositam sobre esses jovens lideranças tem sido um resultado satisfatório? Olha, a gente está muito empolgado com esse grupo, porque são pessoas como 70 pessoas como a Maiara, assim, que são jovens que já vêm de uma formação, já é uma pessoa que é atuante e que está nesse caminho da gente trabalhar, às vezes, algumas outras técnicas, como ela disse. A ideia é a gente trazer outras coisas para eles agregarem e absorverem o que melhor eles têm para o desenvolvimento. Então, a gente pensa muito nesse desenvolvimento de competências, olhando também para a comunicação, que eu acho que assim, comunicação e tecnologia são as palavras do momento. Então, a gente também tem que desmistificar para a população em geral, né, que os indígenas não têm acesso e as comunidades estão isoladas e não têm acesso à tecnologia. Hoje eles usam a tecnologia, eles usam celulares, eles estão dentro desse contexto globalizado. E aí é como isso... a cultura ela é uma evolução, então a gente também às vezes tem que desmistificar um pouco essa questão que às vezes parece que o indígena está sempre desconectado da questão tecnológica. Então a gente está trazendo também, juntar esses conhecimentos e usar a tecnologia a favor do que é necessário para se desenvolver. Então, como que a gente monitora um território gigantesco, porque são áreas gigantescas na Amazônia, caminhando? Então, hoje você tem um drone que você pode utilizar e eles podem aprender, manejar e aí, a partir disso, fazer essas conexões ou denunciar para os órgãos de controle se tem uma invasão nos territórios deles,
ou planejar áreas que sejam melhor para, enfim, usar essas informações para a gestão dos seus territórios. E o que nós queremos... Sim, pode concluir. Tá. E aí, o que nós esperamos? A gente quer fazer um processo continuado com esse grupo, porque nós pensamos muito na formação prática. Então, tem uma parte de conteúdos, mas a gente quer trabalhar eles muito na prática. Então, a gente vai fazer cada um deles vai fazer um planejamento de uma ação dentro dos seus territórios e a gente vai trabalhar com um grupo de mentoria, né, com profissionais de cada tema, apoiando o desenvolvimento profissional e desenvolvimento desses planos que eles vão estar de ação, que cada um vai desenvolver específico com o seu olhar para o seu território, e a ideia é que a gente apoie esse desenvolvimento. Então, a gente quer muito trabalhar com esse grupo a longo prazo. Então, a gente está numa primeira fase com esse grupo, mas a ideia é trabalhar essa formação a longo prazo. Tá ótimo. Mayara, a gente está com o tempo bem apertadozinho já, mas eu só queria só uma palavra sua sobre a perspectiva do jovem amazônida diante de um projeto como esse. Então, eu posso falar por mim, né, que a minha perspectiva dentro desse projeto é que eu consiga usufruir, né, do conteúdo. A gente vem de um encontro, né, de 3 dias presencial, onde foi uma imersão assim, ao projeto, onde foi um momento de partilha, né, de compartilhar, porque é isso, a minha Amazônia, muitas das vezes, ela é um pouco diferente da Amazônia lá do Pará, é um pouco diferente da Amazônia do Acre, apesar de estarmos na mesma região, às vezes os contextos mudam, né, então, estar dentro do projeto é realmente fazer essa partilha de saberes, né? E para mim, compartilhar saberes é muito importante porque vai agregar não somente para a minha formação, mas para a formação também da juventude que muitas das vezes está nos seus territórios, né? Então, assim, o projeto e a minha perspectiva para o projeto é isso, é compartilhar saberes, tecer saberes, né? E dialogar mesmo com essa juventude para a gente criar políticas de bem viver para a juventude amazônica. Então, é isso. Maravilha. Muito obrigado a participação de vocês aqui, foi um debate muito interessante. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.